Vou responder essa questão que vocês me mandaram aqui, tá assim, ó. Em 200 gramas de hidróxido de bário, mantidos em suspensão aquosa, são borbulhados 16 litros de anidrido sulfúrico, medidos a 27 graus Celsius, 950 milímetros de mercúrio. Pergunta-se, qual a substância em excesso e qual a sua massa? Olha só, nós estamos diante aqui de uma questão de estequiometria. Como é que a gente sabe isso? Uma questão que tem reação e ele me pede para calcular alguma coisa, é uma questão de estequiometria. Qual é o primeiro passo da estequiometria? O primeiro passo da estequiometria é copiar a reação balanceada, que é isso que a gente vai fazer. No caso aqui, a reação balanceada é... Opa, deixa eu mudar aqui. BA, parêntese, OH2, mais o anidrido sulfúrico, que é o SO3. Beleza? Que vai formar o sulfato de bário. Sulfato de bário, gente, é o BaSO4. Só que um anidrido mais uma base, além do sal, forma água. Então, vai formar mais H2O. Então, pronto. Temos um sal, uma base, mais um óxido ácido anidrido, formando um sal mais água. Beleza? O que a gente tem que fazer aqui agora? Nós temos que seguir o próximo passo, que é marcar a substância, tá? Para a gente marcar a substância, a gente vai marcar e escrever se a gente quer mol, massa ou volume. No caso do BA, o que foi fornecido aqui do hidróxido de bário? Grama. Grama mede massa. Então, nós queremos trabalhar com a massa do hidróxido de bário. E no caso do SO4, ele me deu volume, me deu 16 litros. Normalmente a gente escreve mol, massa ou volume. Só que a gente só vai trabalhar com volume, gente, se a gente tiver um gás que está na CNTP, tudo bem? Existe uma exceção, tá? Específica, que quando geralmente já te fala qual é o volume molar daquela situação, mas não sendo assim, você vai seguir a orientação que ele está falando aqui, ó. Faça o cálculo em mols, tá? Que vai facilitar a nossa vida, tudo bem? Então, o que a gente vai trabalhar com o SO3? Nós vamos trabalhar com mol. Nós trabalhamos com mol, massa ou volume. O volume, nós vamos trabalhar de novo quando a gente tem gás, principalmente na CNTP, tá? Qualquer outra situação, calcula em mol. Então tá, primeiro passo é copiar a reação balanceada. Já copiamos a reação e ela está balanceada, tá? Sempre lembrar de conferir se ela está balanceada ou não. Nesse caso já está balanceada. Segundo passo, marcar a substância, escrevendo se eu quero mol, massa ou volume. Terceiro passo é tirar os valores da reação. Quantos mols de SO3 que a gente tem aqui? A gente tem 1 mol, beleza? Agora, qual que é a massa do BaSO4? A massa, gente, para a gente achar massa, sendo uma questão, por exemplo, do Enem, ele vai te dar ou a massa total ou as massas de cada um. Por exemplo, a massa do bário, ela vai ser 137, tá? A massa do bário é 137. A massa do oxigênio é 16. A massa do oxigênio é 16. E a massa do hidrogênio é 1. Lembrando que a gente tem que multiplicar esses valores pela quantidade. No caso, bário por 1, oxigênio por 2, né, porque tem um parêntese, e hidrogênio também por 2, tá? Somando tudo, nós vamos achar aqui, né, multiplicando pelas quantidades, 171. Então, a massa do hidróxido de bário é 171 gramas, tá? Então, 171 gramas está para 1 mol, beleza? Então, achamos esse valor calculando a massa, beleza? Separadamente de cada um aí. Então tá, 171 gramas está para 1 mol. Só que aqui eu não tenho a quantidade em mols. Como é que eu converto o volume para número de mols? Eu tenho que lembrar lá de gases. Lá em gases, quando a gente tem apenas um valor de volume, temperatura e pressão, eu utilizo a fórmula PV igual a nRT. PV igual nRT. Só que eu tenho que lembrar o seguinte, na fórmula PV igual a nRT, a gente calcula, né, o R aqui vai ser 0,082 se a pressão for medida em ATM e o volume em litros. No caso, a pressão aqui não está em ATM, então eu tenho que converter. Eu tenho que lembrar que 760 milímetros de mercúrio equivale a 1 ATM. Então, 950 milímetros de mercúrio equivalem a o quê? X, P, o que você quiser chamar, né? Tá? Vou chamar de P aqui de pressão. Vou achar que P vai ser igual a 1,25 ATM, tá? Então, esse é o nosso valor, 1,25 ATM. Calculei isso aqui, beleza. Então, vamos lá. Qual que é a pressão? A pressão é 1,25 vezes o volume, que é de quanto? 16 litros, que vai ser o número de mols que a gente vai descobrir, vezes a constante dos gases, que é quanto? 0,082, vezes a temperatura. Aqui está 27, mas eu não posso colocar 27. Eu tenho que transformar para Kelvin, que é o quê? 300 Kelvin. Pronto.
que eu vou fazer? Vamos fazer a conta agora na calculadora, tá? Vou fazer a calculadora porque a gente tem tempo aqui para poder fazer. Na hora da prova lá você teria que calcular mesmo. Então, vou colocar 1,25 multiplicando por 16, tá bom? E vamos dividir esse valor, porque olha só, o 300 está multiplicando esse lado, joga para o outro lado, dividindo. Então, dividido por 300, e também nós vamos dividir por 0,082. E aí nós vamos achar a quantidade de mols, N igual a 0,81 mol. Tá? Então, essa é a quantidade de mols que a gente tem de quê? De anidrido sulfúrico, SO3. Então, se eu tenho 0,81 mol do gás, qual é a massa que eu vou descobrir aqui do hidróxido de bário? Tá? É o que a gente vai achar. A massa de hidróxido de bário que a gente vai achar vai ser o seguinte, vamos pegar a conta lá. Então, nós vamos colocar lá 171, nós vamos multiplicar esse 171 por 0,81, 0,81, tudo bem? E aí nós vamos achar que a massa de hidróxido de bário, é igual a 138,51 gramas. 0,51 gramas. Pronto, de quê? De BaOH2. Só que a questão falou que ele me deu quanto? Quanto que a questão me deu, gente? 200 gramas. Então, presta atenção, eu só preciso de 178, só que ele me deu 200 gramas. Ou seja, eu tenho muito mais do que eu preciso. Quem é o excesso, então? O excesso é o hidróxido de bário. Agora, qual é a diferença? Eu vou pegar e vou fazer a diferença entre 200 e esse 131,51, tá? É isso que a gente vai fazer. E aí nós vamos achar que o excesso, então letra A, BA, parêntese, OH2, e o excesso, qual é a sua massa? Qual é a massa em excesso? A massa em excesso é 61,49. Pode dar alguma diferença, gente, na conta que você fizer aí, dependendo do número de casas, de vírgula, que se aproximar mais ou menos aqui, pode dar uma diferençazinha. Vantagem das questões abertas é isso, você pode ter uma variação pequena aí dentro das possibilidades, tá? Mas o raciocínio da letra A é isso, tá? O que a gente tem que fazer aqui agora? Vamos calcular a letra B. Aliás, opa, apaguei tudo aqui, mas não vamos apagar tudo não. Ele quer saber, gente, olha só, vou apagar só aqui, ó. Ele quer saber qual é a massa de sulfato de bário produzido, tá? Qual é a massa de sulfato de bário produzido? O que eu preciso fazer, gente? Olha só, para a gente achar aqui, nós precisamos calcular quem é o reagente em excesso e quem é o limitante, tá? Quem é o excesso e quem é o limitante. Aqui a gente tem vantagem de voltar. No caso, né, vamos lá, só vou apagar essas contas aqui. Olha só, quem é que está sobrando? A gente respondeu que está sobrando é o hidróxido de bário. Quem sobra é o excesso, tá? Quem sobra é o excesso. E quem falta é o limitante. A gente ignora o excesso, tá? A gente vai ignorar o BaOH2, beleza? Vamos ignorar isso aqui. Então é como se ele não existisse. Agora eu posso apagar. Beleza? A gente ignora quem está em excesso, porque a letra A nós descobrimos que a letra A, o hidróxido de bário, estava em excesso. O que a gente tem que fazer agora? Calcular a massa, né? Que ele perguntou a massa de BaSO4. Então vamos lá. Vou marcar o BaSO4, vou escrever massa aqui. Tudo bem? O que a gente tem que fazer? Calcular a massa do BaSO4. Então vamos lá. Calcular separado, BaSO4. A massa do bário, quanto que a gente achou lá na tabela periódica? 137. Só que tem 1, então, vou fazer a continha toda aqui, ó, vezes 1, mais, qual que é a massa do enxofre? 32 vezes 1, mais a massa do oxigênio, 16 vezes 4, tá? Você pode montar a equação todinha, ou se você preferir, fazer igual eu fiz da outra vez, colocar só os valores separados de cada um, tá? E colocar só os valores da massa de cada um e depois somar tudo, a maneira que você achar e você se sentir mais seguro, tá bom, gente? O importante é isso, é você fazer da maneira que você se sinta mais seguro. Então vamos lá, 137 que é do bário, tá? O enxofre é 32, então mais 32, mais 16 que é do enxofre vezes 4, do oxigênio vezes 4 vai dar 64, então mais 64, beleza? Nós vamos achar a massa total aqui como sendo 233 gramas. Voltando aqui, então olha só, por que eu estou fazendo desse jeito? Nós estamos seguindo o mesmo passo a passo da estequiometria. Eu só ignorei aqui o hidróxido de bário porque ele está em excesso. A gente ignora quem está em excesso. O primeiro passo da estequiometria é copiar a reação está copiada. Segundo passo, marcar as substâncias. Eu tenho mol do SO3 e eu quero saber a massa do hidróxido de bário. Pronto, marquei a substância e escrevi o que eu quero. Se eu quero mol, massa ou volume. Maneira que a gente faz. Terceiro passo, tirar os valores da reação. Na reação tem 1 mol de SO3.
E qual é a massa de hidróxido de sulfato de bário? 233 gramas. Só que a gente descobriu que esses 16 litros de anidrido sulfúrico equivale ao quê? 0,81 mol, tá? Vamos só pegar isso aqui e caminhar um pouquinho para o lado. 0,81 mol vai equivaler a qual massa? Vou chamar aqui de X, Y, Z, M, do jeito que você quiser chamar, tá? O que a gente vai fazer? Multiplicar 233 por 0,81, tá? 0,81. Vamos descobrir que X vai ser igual a 188,73 gramas. De novo, pode dar alguma diferença, dependendo dos valores que vocês colocarem aí, aproximarem, tá bom? Eu fiz a conta aqui na calculadora para poder ficar mais próximo aqui, com menos casas da vírgula, mas vai dar essas diferençazinhas aí, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. São duas estequiometrias que a gente faz, uma só para a letra A e uma só para a letra B. Só que na letra B eu deveria ignorar a questão do hidróxido de bário. Por quê? Porque ele está em excesso. Quem está em excesso sobra, a gente ignora ele, tá bom? Então é isso, gente. A resposta nossa aqui ficou sendo da letra A, já respondemos, agora da letra B, tá bom? Espero ter ajudado vocês, vejo vocês em breve. Até mais.